Algumas feridas não são visíveis, mas deixam marcas profundas. Quando alguém te fere, a reação imediata pode ser explosiva. Confrontar, exigir explicações, querer que essa pessoa sinta na pele a mesma dor que causou. Mas será que essa é realmente a melhor escolha? E se, em vez disso, você mudasse o jogo? Agora pense, o que acontece quando você age de forma inesperada? Se ao invés de implorar por respostas, simplesmente escolhe o silêncio? Será que isso teria um impacto maior? Carl Jung dizia que a verdadeira sombra de um indivíduo se revela no momento da introspecção. Quando você se recusa a assumir o papel da vítima previsível, força o outro a encarar suas próprias ações sem a válvula de escape do conflito. A ausência de palavras pode ser mais poderosa do que qualquer discussão. O silêncio cria um espaço vazio, onde quem causou a dor precisa lidar consigo mesmo. Jung afirmava que o ser humano teme esse vácuo porque ele expõe verdades incômodas. E é justamente nesse espaço de reflexão que as consequências de um ato começam a emergir. Antes de continuarmos, preciso fazer um pedido especial. Você já parou para pensar em como muitas vezes nos apegamos a coisas ou pessoas que não merecem o nosso valor? Se esse conteúdo está ressoando com você, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma reflexão importante como essa. Compartilhe com alguém que também pode estar passando por algo parecido, porque esse tipo de conversa precisa ser compartilhado. Agora quero saber de você. Já viveu uma situação em que teve que se afastar de algo ou alguém que parecia essencial para a sua vida, mas que no final mostrou que você não precisava daquela presença para ser feliz? Conta para mim nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vamos conversar sobre isso, pois tenho certeza de que muitos aqui têm histórias que se conectam com o que estamos falando. Aquele que te machucou espera lágrimas, explosões emocionais, discussões sem fim. Isso o faz sentir que ainda está no controle. Mas quando você se retira sem explicações, sem buscar justificativas, ele perde essa segurança. De repente, o domínio que achava ter sobre a situação se desfaz e seu próprio ego começa a ruir. Muitos acreditam que podem ferir outra pessoa sem carregar esse peso, porque estão acostumados a serem confrontados, procurados, cobrados. Mas o impacto real acontece quando você se nega a participar desse jogo. Ao se afastar sem rastros, você impõe a ele a responsabilidade de lidar com suas escolhas sozinho. E é nesse silêncio que o arrependimento pode surgir. Ele acreditava que você reagiria como todas as outras, previsível, emocionalmente acessível, disposta a lutar por algo que já se partiu. Mas quando percebe que sua ausência não traz mais caos, apenas um vazio impenetrável, algo dentro dele se desestabiliza. Os homens não processam emoções da mesma forma que as mulheres. Enquanto muitas mulheres expressam seus sentimentos, compartilham sua dor para se curar, muitos homens a evitam, distraem-se, fingem que nada aconteceu. Mas quando não há mais pedidos de explicação, nem conflitos para mascarar a realidade, eles se veem obrigados a encarar aquilo que sempre fugiram, a ausência deixada por você. No silêncio que você deixou, algo dentro dele começa a se agitar. Jung dizia que, quando alguém percebe que perdeu o controle sobre outra pessoa, a mente entra em conflito. De repente, ele se vê diante de um vazio que antes era preenchido pela sua presença. A certeza de que você estaria sempre ali se dissolve, e com isso surge um questionamento inevitável. E se ele tiver cometido um erro irreversível? Mas essa história não é sobre ele. O foco não está no que se passa dentro da mente dele, e sim no poder que você redescobriu ao parar de lutar por reconhecimento. Muitas mulheres desperdiçam suas forças tentando ser vistas, tentando provar seu valor para alguém que nunca esteve realmente disposto a enxergá-las.
Mas o verdadeiro empoderamento surge no instante em que você percebe que não precisa da aprovação dele, nem de suas desculpas, muito menos de suas migalhas emocionais. Quando você decide que não vai mais oferecer sua energia, seu tempo e seu amor para alguém que não soube cuidar disso, você assume as rédeas da sua própria vida. E é exatamente nesse momento que ele percebe o peso da sua ausência. Ele sempre achou que, no fim das contas, você estaria ali, mas agora vê que a realidade é outra. É nesse ponto que a ficha cai. Ele começa a compreender que não era você quem precisava dele, mas sim o contrário. Jung afirmava que as pessoas só percebem o valor do que perderam quando são obrigadas a encarar o impacto dessa ausência. E agora, sem o conforto da sua presença, ele se vê diante daquilo que mais temia. Você está seguindo em frente. O que ele esperava? Talvez encontrar uma versão fragilizada, alguém presa ao passado, esperando por uma mínima demonstração de afeto. Mas em vez disso, o que ele vê é uma mulher que se reergueu, mais forte, mais confiante, mais dona de si. E para alguém que se acreditava insubstituível, essa visão é insuportável. Nada perturba mais um ego inflado do que perceber que ele não era tão essencial assim. Porque enquanto ele se afunda em arrependimentos, você está ocupada construindo uma vida melhor. Você se reencontra, descobre novas paixões, fortalece sua autoestima. E tudo isso sem precisar de ninguém para validar suas conquistas. Jung dizia que o verdadeiro despertar acontece quando a pessoa se torna inteira por si mesma, sem depender do olhar do outro. E é exatamente isso que está acontecendo com você. Sua felicidade, sua paz e sua liberdade são a maior prova de que ele nunca foi indispensável para o seu destino. Quando um homem percebe que a mulher que ele subestimou agora brilha com uma intensidade que ele nunca imaginou, o peso do arrependimento se instala, mas isso é apenas a superfície de algo mais profundo. O que realmente o atinge é a percepção de que, diante de sua ausência, ela se fortaleceu de uma maneira irreconhecível para ele. Muitas vezes, as mulheres acreditam que o perdão equivale a abrir espaço para a reconciliação. No entanto, o perdão genuíno não é um convite para retornar, mas sim um ato de liberdade para quem perdoa. Como Carl Jung explicou, a verdadeira libertação emocional surge quando conseguimos, de fato, liberar o rancor, sem, contudo, permitir que o passado retorne para ocupar o mesmo lugar. Homens, ao contrário do que se pensa, não aprendem com palavras. Eles só realmente aprendem quando enfrentam as consequências de seus atos. Se depois de mentir, manipular ou trair a confiança, você permite que ele retorne sem que nada tenha mudado, ele não aprenderá nada. Mas, se ele perceber que a perda foi real, que ele perdeu alguém valiosa, aí a lição começa a ser assimilada. Não é necessário gritar, se reviver o sofrimento ou buscar vingança. O que realmente quebra a confiança dele é perceber que ele não tem mais o poder sobre você. Jung nos lembrava que a mente humana resiste a mudanças até que se torne impossível ignorá-las. E é exatamente esse momento, quando ele vê que a porta pela qual ele saiu está permanentemente fechada, que o arrependimento começa a tomar forma. Muitas mulheres cometem o erro de tentar segurar aqueles que, ao longo do tempo, já mostraram que não merecem o espaço em suas vidas. No entanto, soltar não é um sinal de fraqueza, é um ato de força. Saber o seu valor é entender que você não deve aceitar menos do que merece. Quando você avança, sem olhar para trás, sem permitir que o comportamento dele defina sua trajetória, não apenas o confunde, mas o força a encarar uma verdade incômoda. Ele perdeu algo que nunca mais terá. Ao invés de reagir da maneira que ele espera, o que realmente mexe com ele é ver você prosperando, crescendo e se tornando uma versão mais forte e vibrante de si mesma. O instinto pode ser querer se vingar, buscar respostas ou se entregar à dor. Mas essas reações apenas reforçam o que ele já imaginava.
O poder verdadeiro, aquele que realmente o desestabiliza, é direcionar a sua energia para o seu próprio crescimento, como Jung ensinava. A verdadeira transformação acontece quando deixamos de projetar nossas frustrações nos outros e começamos a olhar para dentro de nós. O homem que te machucou acreditava que você ficaria parada no tempo, esperando por ele, revendo as suas redes sociais em busca de algo que nem ele sabia se seria real. Mas, quando ele vê que sua ausência não foi uma perda para você, mas sim a chave para o seu renascimento, ele é confrontado com uma realidade que não consegue negar. E essa revelação não traz crescimento para ele. O que um homem realmente valoriza é aquilo que teme perder para sempre. Durante o tempo em que acreditava que você ficaria à sua espera, ele não sentiu o peso de suas ações. Porém, ao perceber que você seguiu em frente, floresceu e se tornou mais forte, ele é forçado a aceitar a verdade mais amarga de todas. Ele perdeu algo que não pode ser recuperado. O homem que pensava ser insubstituível, ao perceber sua perda, se depara com uma dúvida cruel. Carl Jung acreditava que a psique masculina está profundamente ligada à necessidade de controle e à expectativa de previsibilidade nas relações. Quando um homem sente que ainda mantém domínio sobre os sentimentos de uma mulher, ele tende a negligenciar suas ações e suas consequências. Porém, quando percebe que a mulher seguiu em frente sem agitar o cenário ou demonstrar dor, a incerteza começa a corroer sua confiança. Ele começa a questionar a própria importância na sua vida. Será que ele era tão essencial assim? A dúvida cresce, pois em sua mente ele sempre foi a presença que ela não poderia dispensar. No entanto, ao ver que a vida dela não só seguiu como melhorou, que ela está mais confiante, mais feliz e mais realizada sem ele, sua visão de superioridade começa a ruir. Esse é um golpe para o ego masculino que depende da sensação de ser insubstituível. Jung nos ensina que o verdadeiro poder emocional de uma mulher se revela quando ela deixa de buscar aprovação no outro e encontra a completude dentro de si mesma. Quando você se dá conta de que não precisa de validação externa, a mudança acontece. A mulher que antes estava à sombra dele, agora se torna a mulher que ele perdeu. Ao invés de cair no desespero, você opta por se reconstruir. Insira-se em atividades que te fortaleçam, como a prática de esportes, não para chamar sua atenção, mas para sentir o poder do seu corpo em movimento. Revitalize seu estilo, não para agradá-lo, mas para nutrir sua própria confiança. Invista em seus sonhos e objetivos. Quando você coloca sua energia em seu próprio crescimento, sua vibração se transforma e você passa a atrair aquilo que realmente merece. E é nesse processo de autotransformação que ele começa a perceber a perda. Não porque você jogou com suas emoções, mas porque a evolução que ocorreu foi genuína. Muitas mulheres desperdiçam tempo tentando convencer alguém que nunca as valorizou. No entanto, o maior ato de poder é viver sem buscar provas ou validação. A verdadeira vitória não está em mostrar ao outro que ele está errado. Ela está em mostrar a si mesma que você é capaz de seguir adiante sem depender de ninguém para completar sua história. A resposta mais devastadora para ele não é em forma de vingança, mas em continuar prosperando e demonstrando que ele foi apenas uma parte passageira, não o eixo central. Carl Jung dizia que o verdadeiro poder está em elevar-se de tal maneira que as ações externas não alterem mais a paz interior. Quando um homem te machuca, a reação natural seria a de dor, revolta ou até mesmo vingança. Porém, a verdadeira vitória não é se vingar, mas sim se transformar. Não permitir que o passado controle sua jornada e nunca mais dar espaço para quem não reconheceu o seu valor. A verdadeira força está em saber lidar com a situação com leveza, mas sem nunca mais permitir que ele tenha o mesmo acesso a você. Carl Jung sempre afirmou
que a libertação real ocorre quando deixamos de externalizar nossas dores e encontramos paz dentro de nós mesmos. O perdão, nesse caso, não é um presente para ele, mas para você. Perdoar não significa aceitar ou justificar o que foi feito. Ao contrário, é uma escolha consciente de não carregar o peso do ressentimento. Quando mantemos a raiva viva em nosso coração, continuamos dando a ele poder sobre nossas emoções, e isso nos impede de seguir em frente. Homens não aprendem com palavras, mas com as consequências. Não importa quantas vezes você explique o quanto ele te machucou ou se justifique, se ele não sentir a perda real e concreta, jamais entenderá o impacto de suas atitudes. Jung sempre ressaltava que o inconsciente masculino só desperta através de choques. E o choque mais profundo é perceber que algo valioso foi perdido para sempre. Se ele mentiu, desrespeitou ou te tratou como uma garantia e você o aceita novamente sem impor nenhuma mudança, ele não aprenderá a lição. Apenas ficará mais cuidadoso da próxima vez. No entanto, quando você se afasta, sem raiva, sem ressentimento, sem oferecer outra oportunidade, a lição fica gravada de maneira permanente. Isso não significa que você precisa ser cruel, fria ou amarga. Não é necessário mandar longas mensagens explicando os erros dele ou tentar convencê-lo de seu valor. Você não precisa provar nada para ele. Jung dizia que a verdadeira força está no controle sobre si mesma, na habilidade de seguir em frente sem precisar da aprovação dos outros. Deixe que seu silêncio e sua ausência falem por si mesmos. Ele perceberá a falta. O homem só entende o real valor de algo quando já não tem mais acesso a isso. Enquanto ele acreditar que pode voltar quando quiser, sem grandes consequências, ele jamais sentirá a verdadeira perda. A verdade é que muitos homens sempre tentam voltar. Eles fazem isso movidos pelo ego, pela necessidade de reafirmar o controle sobre você. Mas a mulher que se conhece, que compreende seu valor, não abre mais espaço para quem já provou não merecer esse lugar. Jung afirmava que o crescimento psicológico só acontece quando rompemos ciclos destrutivos. Portanto, em vez de permitir que ele entre e saia de sua vida ao bel prazer, apenas finalize o ciclo. Caminhe para a frente sem olhar para trás. Quando você decide priorizar a si mesma, a verdadeira vitória não está em esperar que ele sinta culpa, mas em reconhecer que você seguiu em frente sem ele. Essa é a vitória que realmente importa. A partir do momento em que ele perceber que você não está mais disponível como antes, ele pode tentar voltar. Porém, o pior erro que você pode cometer é permitir que ele entre novamente em sua vida como se nada tivesse ocorrido. Muitas mulheres cometem o erro de ceder a um pedido de desculpas, de se deixar levar por uma mensagem cheia de arrependimento, agindo como se tudo pudesse ser esquecido. E, de repente, ele recupera o acesso que um dia perdeu. Mas Jung sempre nos lembrou que padrões destrutivos só podem ser quebrados quando existe uma ruptura verdadeira, um corte no ciclo que precisa ser feito de forma definitiva. Se você deixa a porta entreaberta para ele voltar sempre que quiser, está enviando a mensagem de que ele pode fazer o que bem entender e ainda assim ser bem-vindo. Isso, inevitavelmente, fará com que ele não te valorize como deveria. A única maneira de ele entender a magnitude da perda é justamente removendo o privilégio de ter você por perto. E essa decisão não deve vir de um lugar de vingança ou rancor, mas sim de um profundo respeito que você tem por si mesma. Jung falava muito sobre a importância do autoconhecimento e de como ele nos guia para um processo de individuação, ou seja, de se tornar completos por nós mesmos, sem depender da validação de ninguém. Você pode ter o perdão em seu coração, desejar o melhor para ele, mas isso não significa que ele tenha o direito de voltar ao seu lugar em sua vida. O perdão é uma forma de libertação para você mesma, não uma permissão para que ele retome o que perdeu.
Você é quem define quem merece estar ao seu lado e não quem já demonstrou que não sabe te valorizar. É natural que muitos homens só valorizem aquilo que não podem mais ter. Quando ele se der conta de que não tem mais o poder de entrar e sair da sua vida a seu bel prazer, ele será forçado a encarar as consequências de suas ações. Até que isso aconteça, enquanto ele tiver a ilusão de que pode voltar sempre, ele não sentirá a dor real da perda. Agora, quando ele entender que não há mais espaço para ele, a realidade vai bater de forma mais forte. Jung nos ensinou que a verdadeira mudança só ocorre quando a pessoa sente que perdeu algo de forma irreversível. E é justamente nesse momento que ele começará a refletir sobre o impacto das suas atitudes, mas não por culpa, mas porque o vazio que você deixou não pode ser preenchido por qualquer outra pessoa. Aqui está a verdade fundamental. Um homem só muda quando ele se importa de verdade. Se ele realmente se arrepender, a perda vai obrigá-lo a revisar os próprios comportamentos, entendendo que não pode mais repetir os mesmos erros. Mas se ele estiver apenas tentando voltar, porque sente falta do controle que exercia sobre você, ele não terá aprendido nada. A mulher que se conhece profundamente, que reconhece seu valor, não se deixa enganar por palavras vazias. Ela sabe que o verdadeiro poder não está em dar outra chance a quem já demonstrou não merecer, mas sim em seguir em frente, sem olhar para trás, sabendo que a verdadeira perda não foi sua, mas dele. Quando um homem entende o que perdeu de verdade, ele não tenta reconquistar você para alimentar seu ego. Ele busca uma mudança interna genuína, mas essa transformação só ocorre quando ele se vê forçado a encarar suas próprias falhas. Jung nos ensinava que o crescimento real só acontece quando enfrentamos as nossas sombras, e é assim que as mudanças mais profundas e significativas acontecem. Muitas vezes, o único caminho para que um homem reconheça seus próprios erros é perder aquilo que ele acreditava ser inabalável, algo que sempre esteve ali, esperando por ele. No entanto, o mais crucial neste processo é que, independentemente de ele mudar ou não, a sua escolha de seguir em frente sempre será a decisão mais acertada. Se ele precisou passar pela dor da perda para entender o seu valor, isso significa que nunca soube realmente te valorizar. É comum ver mulheres que ainda se agarram a relacionamentos com homens que, de diversas formas, já demonstraram que não merecem o lugar que ocupam em suas vidas. Carl Jung ensinava que o apego ao que ficou para trás é, na verdade, um reflexo do medo de avançar para o desconhecido. É esse medo que faz com que tantas mulheres se agarrem ao que já deveria ter sido deixado para trás. Contudo, soltar o que não serve mais não é um ato de fraqueza, mas sim uma prova de grande força interior. Deixar ir é, na realidade, um ato de autoconhecimento. É se recusar a aceitar menos do que se merece, é compreender e afirmar seu próprio valor. Quando você deixa o passado onde ele pertence e se dedica a construir um futuro mais pleno, você não só se cura, mas se transforma em algo inatingível para quem não soube te valorizar. E essa é a verdadeira grandeza. O poder está em saber que sua felicidade nunca dependia de outra pessoa. Quando você age com essa confiança, com respeito próprio, você não só o confunde, mas também o faz confrontar a realidade do que perdeu. Jung dizia que é somente quando algo nos falta de verdade que passamos a perceber a profundidade de seu valor. Esse homem, que uma vez pensou que sua presença na sua vida era garantida, agora se depara com a dura verdade. A versão de você que ele conheceu jamais poderá ser acessada novamente. Você pode perdoá-lo, mas isso não significa que ele tenha a permissão de retornar. Perdoar não é apagar o passado ou justificar os erros dele. Perdoar é libertar-se do peso do ressentimento. É deixar de ser prisioneira de algo que já não tem mais poder sobre você. O ressentimento só serve para manter você presa a um lugar que não é mais seu. O perdão genuíno é sobre você, não sobre ele.
não é abrir espaço para que ele retorne, mas sim para recuperar o controle sobre as suas próprias emoções. E aqui está a chave. A mulher que se eleva, que sabe quem é e o que merece, não se deixa prender ao passado. Ela aprende a se libertar. Enquanto algumas mulheres ficam paralisadas pela dor e mágoa, outras fazem da dor um trampolim para se tornarem mais fortes. Homens não aprendem com palavras, mas com a experiência das consequências. E nada é mais impactante do que perceber que, pelas escolhas que fez, ele perdeu algo que não poderá recuperar. Quando ele finalmente entende que a porta que antes estava aberta agora se fechou permanentemente, ele sente o peso de sua ausência de maneira profunda. Você pode até tentar explicar, mostrar o quanto ele te feriu, mas se ele não experimentar as consequências reais de suas ações, ele nunca entenderá plenamente o que fez. Jung afirmava que a transformação pessoal só ocorre quando somos forçados a encarar a realidade das nossas escolhas. Se você o aceita de volta sem condições, se lhe permite passar impune com desculpas vazias, ele continuará a tratar você da mesma forma, porque só valorizamos aquilo que sabemos que podemos perder. E se ele nunca sentir essa perda de verdade, ele jamais aprenderá a te valorizar como merece. Às vezes, partir não precisa ser um ato carregado de drama ou de palavras não ditas. Não é necessário fazer uma grande explicação ou tentar convencer o outro do seu ponto de vista. O simples ato de deixar a situação seguir seu curso, sem ceder a pressões ou explicações, pode ser a resposta mais poderosa que você pode dar. A expectativa de muitos homens é de que, ao se afastar, você entrará em um turbilhão emocional, lutando pela relação, mantendo uma porta entreaberta para quando ele decidir voltar. Mas o que acontece quando você decide simplesmente se retirar sem retornar, sem dar brechas, sem se justificar? A reação dele muda. Ele percebe que a perda é real e o peso disso é avassalador. E no fundo, o que mais perturba um homem é perceber que ele não tem mais o poder sobre você. Com o tempo, muitos tentam voltar, especialmente quando percebem que não podem mais acessar o que tinham antes com facilidade. Mas, neste momento, a escolha é sua. Você volta para um ciclo de desgaste ou demonstra que as atitudes dele têm uma consequência irreversível? Jung acreditava que nossa psique funciona em padrões repetitivos. E se você aceitar de volta alguém sem que ele tenha realmente compreendido o que fez, você só estará perpetuando o mesmo ciclo. Está permitindo que ele repita seus erros sem qualquer aprendizado. Quando você fecha essa porta de forma definitiva, sem deixar espaço para desculpas ou manipulações, algo muda dentro dele. Ele se dá conta de que não há mais retorno. Ele esperava que sua ausência fosse um motivo para o seu desespero, mas é ele quem fica perdido. Neste momento, ele sente o peso da escolha que fez. Ele começa a entender que você é quem detém o poder. E você, por sua vez, segue em frente com a tranquilidade de quem sabe que a verdadeira força sempre esteve em você. Um homem que sabe que sempre pode voltar, nunca respeitará verdadeiramente o relacionamento. Ele vive com a ilusão de que pode machucar e depois retomar, como se fosse fácil reconquistar você a qualquer momento. Porém, quando ele percebe que não há mais um de volta, a realidade o atinge de forma dura. Jung dizia que aprendemos de verdade através da experiência direta, e o impacto de uma perda permanente ensina mais do que qualquer outra coisa. Quando ele percebe que não pode mais ter o que antes considerava certo, ele entende a importância da mudança. Agora, se ele não mudar, se continuar com a mesma atitude sem refletir, você sabe que sua decisão de se afastar foi a melhor possível. Nem todos estão prontos para se confrontar com suas próprias sombras, como Jung observava. Algumas pessoas preferem permanecer imaturas, recusando-se a crescer. Você não é responsável pela imaturidade dos outros. Deixar alguém ir não é um sinal de fraqueza, mas sim de força.
É um gesto de respeito por si mesma, de perceber o seu valor e se recusar a aceitar menos do que você merece. Algumas lições da vida só podem ser aprendidas por meio de perdas. Não cabe a você ensinar nada a ninguém. A vida já se encarrega de dar as lições necessárias. Você não é uma tábua de salvação emocional para ninguém. Quando você escolhe se colocar em primeiro lugar e avança, sua vida segue crescendo, independentemente de quem ficou para trás. E isso é mais poderoso do que qualquer palavra ou gesto. Essa atitude, mais do que qualquer coisa, é a lição que fica. O verdadeiro poder está em não deixar que o passado defina seu presente. Jung acreditava que para nos tornarmos quem realmente somos, precisamos deixar para trás tudo o que não serve mais, incluindo aqueles que não nos valorizam. O erro de muitas mulheres é acreditar que precisam da validação de um homem para se sentirem completas. Mas a verdade é que seu valor sempre esteve dentro de você. O homem que realmente importa em sua vida é aquele que te impulsiona para o bem, que te faz crescer, não aquele que você precisa convencer a te tratar com respeito. E, ironicamente, quando ele perceber que você não está mais disponível, que a sua energia já não gira mais em torno dele, algo dentro dele se quebra. Ele só entende tarde demais que essa lição não se limita a você, mas se espalha para outros que também precisam aprender. Lembre-se sempre, você é mais forte do que pensa. Sua vida não depende de quem te machucou. Ela gira em torno de quem você está se tornando. E essa versão de você, que conhece seu valor, é a única que realmente importa. Agora me conta, você já se viu em uma situação onde precisou fechar uma porta, mesmo sabendo o quão difícil seria? Como foi a sua experiência? Sentiu que, ao tomar essa decisão, estava se protegendo e dando um passo importante no seu próprio crescimento? Eu adoraria saber sua história, então deixa aqui nos comentários. Vamos trocar experiências. E se você acha que alguém pode se beneficiar dessa mensagem, não hesite em compartilhar este vídeo. Às vezes, a mudança começa com um simples gesto de compartilhar algo importante. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode fazer a diferença na sua vida. E antes de terminar, me diz, de qual cidade você está assistindo? É sempre legal ver como os temas que discutimos aqui alcançam pessoas de diferentes lugares. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, ao escolher você mesma, você não está apenas fechando uma porta, mas abrindo caminho para um futuro muito mais leve e poderoso. Até lá!